Inovação. Faremos uma palestra, os benefícios da relação entre startups, indústria e investidores anjo, por Ben Parnfart, engenheiro, fundador e CEO da Spin Aceleradora de Startups e Head de Operações do Stanford Research Institute no Brasil. A palestra aborda os avanços que as startups possibilitam a resolução de desafios à indústria brasileira, com a redução de custos e otimização de recursos, utilizando recursos por meio da inovação, enfatizando as oportunidades para investidores anjo. Mas antes de passar a palavra para o Beni, gostaria de fazer uma parabenização à Spin, ao Beni e a todos os seus colaboradores, Beni, por mais uma vez colocar Jaraguá, a nossa região, como referência também nesse quesito a nível nacional. A Spin foi classificada entre as 10 melhores startups da região do país, por uma votação nacional de 22 mil votos. E em novembro, ela estará concorrendo a um prêmio nacional de melhor startup do Brasil. Com vocês, Beni, por favor, minha palavra. Presidente, obrigado. Boa noite, pessoal. Eu vou tentar me ater aos 40 minutos ali que eu tenho, já começou. Legal. Eu sou o Beni, eu frequento essa casa desde 2007, 2008, se não me engano, quando eu comecei a me envolver com o movimento associativista. Então, muitos de vocês eu já conheço há alguns bons anos, é uma satisfação estar aqui. Presidente, obrigado. Realmente é uma satisfação estar colocando o nome de Jaraguá na lista das melhores aceleradoras de startup do Brasil. A gente não imaginava que a gente ia estar entre as 10 finalistas. Foi uma surpresa muito boa e a gente só tem a agradecer. Que a gente tem só 1 ano de idade e já está sendo reconhecido nacionalmente. E todos os campos que eu vou, todo mundo fala do nosso propósito, porque a gente está sendo muito feliz em acertar na comunicação, que eu acho que é algo que traz muito valor para a Spin. Bom, antes de falar da Spin, eu quero falar um pouquinho da nossa operação no Brasil, do Instituto de Pesquisa de Stanford, o qual eu sou o Head de Operações do Brasil. Tem essas terminologias em inglês, mas vocês não dêem bola, tá? O que é o Instituto de Pesquisa de Stanford? É uma instituição septuagenária, ela está em todos os cantos do mundo há mais de 70 anos, são 72 anos para ser mais preciso, criando o que há de mais moderno em tecnologia usado por todos nós, todos os dias. Desde o mouse de computador até a internet que a gente usa, o padrão HDTV, é criado pelo nosso time dos Estados Unidos. E a minha missão no Brasil é trazer essa tecnologia para as maiores empresas nacionais. Então eu faço isso desde 2015, transitando entre as maiores empresas do Brasil. Nosso QG fica lá no Vale do Silício, do lado da Stanford University, da Universidade de Stanford. São mais de 2 mil pesquisadores, majoritariamente doutores, pós-doutores e principalmente projetos de P&D aplicados ao governo americano são o nosso foco lá. 80% do que nós fazemos basicamente vai para o governo americano. Então, desde o mouse, a internet, como eu disse para vocês, até o Siri da Apple, matriz SWOT, realidade aumentada, enfim, o primeiro modelo de negócio do parque da Disney foi criação do nosso time e muitas outras coisas. Então, a gente tem mais de 30 laboratórios lá nos Estados Unidos trabalhando em diversas áreas da inovação com o mundo inteiro. Qual que é o nosso desafio? Usar tecnologia avançada desenvolvida para áreas não civis, né, NASA, DARPA, enfim, e aplicar essa tecnologia para fins civis, ou seja, indústrias, grandes empresas, corporações. Vamos falar da Spin. Quem somos nós? A Spin é o primeiro hub de inovação e startup indústria do Brasil. Por incrível que pareça, nós nascemos em Jaraguá com o propósito de ser startup e indústria. Depois eu explico para vocês o que é uma startup, o que é uma aceleradora. Mas é importante dizer que nós nascemos aqui com o propósito de atender a indústria daqui para o Brasil. Então já tem uma vocação muito forte nossa de, tendo em vista a nossa especialidade industrial de todos nós sócios e investidores,
termos a visão de que a partir daqui seria o melhor cenário para expandirmos nacionalmente, e assim está acontecendo. Então, esse nosso movimento começou em Jaraguá, em outubro de 2017, recém completamos um ano, e a gente já está em franca expansão, e eu vou falar para vocês um pouco mais depois. O presidente muito bem disse, a gente foi agraciado entre os 10 melhores aceleradores de startup do Brasil. A gente está concorrendo à finaleira, mas é uma parada dura. Vai ser bem desafiador, porque tem gente muito boa no páreo. Principalmente em São Paulo, onde estão as maiores aceleradoras. O que nós fazemos? Aceleramos e investimos em startups, assessoramos indústrias para inovação, criamos oportunidade para investidores anjo, e esse é o caldo da minha fala para vocês hoje. Como é que a gente trabalha essa tríade startup, indústria e investidores anjo? E por fim, de forma indireta, a gente contribui com os ecossistemas nos quais a gente está inserido. Que ecossistemas são esses? Os espaços em que nós estamos presentes e que a gente acaba atuando como protagonistas, gerando eventos como esse. O que a gente oferece para as indústrias? Desde soluções da indústria 4.0, a eletromobilidade, internet das coisas, etc. Tudo que uma startup pode oferecer para uma indústria, nós estamos lá. E o que são startups, gente? São empresas normais, de base tecnológica, que têm uma tecnologia como base, que são feitas para crescer muito rapidamente. Aí está a sua anormalidade, a sua diferença. Então, uma padaria pode ser uma startup? Se ela tiver uma base tecnológica e for feita para virar uma rede mundial em poucos anos, pode ser que sim. Esse é o conceito de startup. Então, startup se denomina a uma empresa, é um termo que se denomina a uma empresa que é feito para crescer muito rapidamente, mas se permitindo falhar. E lá na frente a gente explora esse falhar. 9 em cada 10 startups no mundo, em média, falham. Então, é um índice de mortalidade muito alto. Muito mais do que as micro e pequenas empresas tradicionais. Então, elas são feitas para errar, falhar, tentar, mas é aquele 1 em cada 10 que sobrevivem, transformam o mundo como nós vivemos. Se vocês pegarem o celular de vocês hoje, o celular já foi uma startup, possivelmente, os aplicativos que estão nele são startups e assim por diante. As startups estão nos rodeando em todo o nosso cotidiano e a gente nem percebe direito às vezes. E a gente faz literalmente a gestão de startups para a indústria. Por quê? Existe uma característica nas startups que é um negócio chamado hiperfoco. Hiperfoco. As startups são muito boas em resolver um problema. Se elas deixarem de resolver um problema e tentarem resolver mais problemas, elas se perdem. Porque ao tentar crescer rapidamente, ganhar escala, elas precisam ser muito boas naquilo que elas fazem para não perder tempo refazendo aquilo que elas fazem de melhor. Então, ser bom em resolver um problema é uma característica muito forte das startups, ou seja, o hiperfoco. O Google nasceu com o propósito de ser o maior buscador da internet. Ele é o maior buscador até hoje. Mas quando ele nasceu já tinha outros buscadores da internet. Enfim, ele não foi o primeiro, mas foi o melhor. E ele foi focado. Então, as indústrias hoje, elas têm o desafio de tentar encontrar no hiperfoco das milhares e milhares de startups espalhadas pelo mundo inteiro possíveis soluções para fazerem de si mesmas mais produtivas, mais competitivas. Por quê? Porque o P&D, as universidades, os institutos de cooperação, os CCQs não dão mais conta de fazer isso sozinhas pela indústria. A indústria não dá mais conta de fazer isso por si própria. Ela precisa se relacionar. E aí o elo é esse, inovação aberta, é lá que a espinha entra. Por que as empresas estão sendo forçadas a se relacionar com esses novos jogadores do mercado? Porque as startups, essas empresas que nascem, crescem muito rapidamente, são feitas para desafiar um negócio chamado status quo, né? Aquilo que é o normal, o sempre foi assim. Então, se você tem na sua empresa um time de inovadores que estão submetidos a uma cadeia hierárquica, que estão sendo representados por comitês, você não consegue inovar da forma como se deve inovar, porque você não consegue questionar o sistema. O questionamento do sistema é o que as startups fazem de melhor. Um exemplo clássico, se a Uber fosse perguntar para os taxistas se eles gostariam de usar uma plataforma para um chamar o outro, não teria nascido o Uber.
As startups são excelentes em desafiar o sistema. E eu não estou partindo para a ilegalidade, não é que elas são ilegais. Elas são questionadoras e elas não se sujeitam à verticalidade da hierarquia tradicional. Por isso é que as indústrias estão buscando nelas talentos, novas formas de se transformar e principalmente de se manterem vivas. Porque o que está acontecendo com a gente hoje no mundo inteiro é a troca de dinheiro de mão. O dinheiro está na mão dos grandes, gradativamente passando para a mão desses pequenininhos. Por isso é que as startups ficam milionárias, multimilionárias tão rapidamente. Existe uma lógica por trás. As grandes estão perdendo dinheiro, alguém está perdendo dinheiro, e essas pequenininhas estão conquistando esse dinheiro. Não existe milagre, o dinheiro está trocando de mão. Então, se as grandes estão perdendo dinheiro, ou elas se acordam para esse relacionamento mais rápido e buscam trazer esses caras para perto, esses jovens de espírito para perto, e fazem negócio com eles ou adquirem eles, ou acontece com eles o que aconteceu com a Kodak, que é o caso mais emblemático que todo mundo usa em toda a palestra que fala de inovação. Até o final da década de 2000, a Kodak tinha 85% do mercado de papel filme para revelação no mundo. E ela quebrou, porque ela não entendeu que a câmera digital estava por vir, blá 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 blá. E hoje as câmeras digitais nem são mais tão usuais. Hoje o celular é que quebrou as câmeras digitais. Então, se você não está pronto para entender o que está por vir e está vindo cada vez mais rápido, você pode quebrar enquanto indústria, dependendo do tipo de indústria que você é. Ah, mas a VEG vai quebrar do dia para a noite? Não. As indústrias de bem de capital, as grandes tradicionais, dificilmente sucumbem. Mas quanto mais tecnológico é o teu negócio, mais risco você corre com essas empresinhas ali. Essas são algumas das startups que passaram por nossos ciclos de aceleração. 2/3 delas são focados em indústria. Dentre elas, desde startup de compartilhamento de máquina da indústria até monitoramento de EPI para reduzir processos trabalhistas e, enfim. Nós nascemos em Jaraguá, já temos operação de aceleração em Joinville e Blumenau, estamos nos preparando para ir para Curitiba e São Paulo agora esse ano, e já temos hubs em São Francisco, Porto, em Portugal, Tel Aviv, e também estamos nos preparando para 3 outras cidades. Mas por que esse furdunço aqui, esse balaio de gato? Por que a gente está em todos os lugares? Porque a gente entende que startups, demandas de indústrias e investidores não necessariamente estão no mesmo lugar. E o nosso dever é conectar esses 3. Dever. A gente lançou há pouco tempo atrás uma plataforma chamada Academy, ela está disponível para todos vocês, se vocês tiverem curiosidade. Eu acho que tem algum lugar aqui. Aí, www.spin.capital/academy. É gratuito, vocês olham lá, tem vídeo, tem artigo, tem conteúdo. A gente dá dicas de como montar a sua própria startup, enfim. Por que a gente está fazendo isso? Por que é gratuito? Porque é nosso interesse ajudar as comunidades nas quais a gente está inserido a se qualificarem. O que mais aconteceu comigo nesse 1 ano de operação da Spin? Por Deus, gente, foram centenas de pessoas que me procuraram com uma ótima ideia. Uma ótima ideia. E ideia não serve para nada. Nada. Nesse mundo aqui, 99% é execução. Talvez a ideia valha 1%. Então, é nosso dever ensinar isso, ou levar esse conhecimento, muito modestamente, levar esse conhecimento para o mercado. Olha, gente, você tem uma ótima ideia? Tenho. Puta, eu vou revolucionar o mundo, meu Uber novo vai quebrar o Uber tradicional. Tá, e como é que tu vai fazer isso? A execução é que pesa. Não sei. Então tá, então resolve o problema da execução, depois tu volta a falar comigo. É brincadeiras à parte, gente, é o que mais acontece. O que as pessoas mais têm são ideias. E as startups que mais bem sucedidas são aquelas que pegaram uma ideia mediana e executaram muito bem. Se você olhar todas as empresas, todas, independentemente de ser startup ou não, as que sucederam, as que deram certo, são aquelas que têm por trás bons executores. Aquele cara que mata no peito e manda no gol. O nosso lema na Spin é: venda e entrega aquilo que você vendeu. Se você fizer isso, vender e entregar, que parece óbvio, você está no céu. Por incrível que pareça, o maior problema das startups é vender ou entregar o que vendeu, que é o problema de quase todas as empresas. Spin.capital/academy, dê uma olhada lá se vocês tiverem um tempinho, é muito legal. Vocês vão cansar de ver a minha cara lá.
E por que nós estamos fazendo isso para a indústria, gente? Aí entra a minha palestra de fato, eu tenho 26 minutos, né? Legal. Em meados de 1800, por aí, começou uma revolução no mundo, que todos nós conhecemos por primeira revolução industrial, ou a revolução industrial. O fato é que a produção era predominantemente artesanal até então. Nós tínhamos produção manual, ou semi-industrializada ou pré-industrializada, mas o conceito de indústria ainda não existia direito, porque naquela época é que nasceu a transformação da força que se aplicava à indústria com as máquinas cavalo a vapor. Então, começou-se a entender que a produção manual poderia ser uma produção de escala. E aí, em meados de 1900, Henry Ford traz o modelo de linha de produção como nós conhecemos literalmente até hoje. O modelo fordista tinha lá o seu mantra, né? As pessoas podem ter qualquer cor do modelo T, que era o modelo principal que ele fabricava, desde que seja preto. Então, o que Henry Ford queria dizer com isso? Não importa a cor do carro que você queira comprar meu, vai ser preto. Ou seja, eu determino o que você vai comprar. Isso era meados de 1900, gente. 1900. Legal. Aí a gente começou a ter a massificação da produção, ou seja, as indústrias começaram a tomar corpo no mundo inteiro e a partir da massificação da produção começou a se entender a possibilidade de diversificar aquilo que se produzia para atender novos mercados, novos públicos. As pessoas começaram a manifestar suas vontades. E percebam que a curva de volume por variedade, começa a ter uma reversão, e a gente passa na década de 50, 80, a passar por uma customização em massa. Customização. As pessoas não querem mais o carro preto, elas querem prata, querem vermelho, querem, enfim, seja lá a cor que seja. Variedade de modelos, variedade de formatos, de composições, e isso só piorou. Nos anos 2000, a gente teve a tão famosa globalização vindo a cavalo no mundo inteiro. A gente começou a competir com China, com Índia, lá em meados de 90, mas 2000 foi emblemático porque a gente começou a ter um ataque frontal do mercado digital aos nossos negócios. A internet é de meados de 90, 93 Estados Unidos, 96 Brasil. Mas na década de 2000 é que a gente passou de fato a controlar a internet direito. Aqui começa o movimento de globalização, regionalização, complexidade e personalização. A gente literalmente está voltando para um movimento artesanal. E as indústrias perceberam isso. Por isso que a gente está na quarta revolução da indústria. Porque a indústria não consegue mais produzir numa única linha de produção um único produto para vender em escala. As pessoas não querem. Se vocês pegarem o celular de vocês, compararem com o do colega do lado, possivelmente a gente vai ter tantas capinhas de celular quanto pessoas nessa sala. Diferentes. Por quê? Customização, complexidade, personalização, e as pessoas buscam isso em escala, o custo cai. Agora, não é possível fazer isso para tudo. Para algumas coisas está se resolvendo com impressão 3D, para outras técnicas de manufatura, mas o fato é que a indústria está vivendo um dos momentos mais complexos da sua história, que é produzir em escala, com a maior variedade possível, com a menor quantidade possível, pelo preço mais acessível possível. Essa é uma equação que não bate. Essa equação não fecha, a indústria pelo menos não. E aí a indústria está tendo que se transformar. Isso se deve também ao comportamento das pessoas que mudou. Muito possivelmente, antes da Revolução Industrial, quando se precisava de um par de sapatos, se buscava um sapateiro, o sapateiro media teu pé, você lá tirava as medidas e você dizia, olha, eu quero esse modelo, daqui a 2 semanas você volta e pega, já pagou, está tudo certo. Naquela época, possivelmente, pouco importava se o sapateiro produziu o teu sapato de manhã, de tarde, de noite, final de semana, se estava sóbrio, embriagado, não importa. Desde que ele te entregasse o par de sapatos 2 semanas depois, conforme combinado, e ele servisse certinho no teu pé, tudo certo. E aí você tinha um produto único, era um sapato feito para o teu pé. O que aconteceu com o modelo de Henry Ford? A gente passou a ter um modelo em que as pessoas precisaram compor unidades celulares de produção, celulares do formato célula.
As pessoas passaram a compor uma estrutura quase que orgânica numa linha de produção. E se uma pessoa faltasse, a linha não produzia contento. A substituição era complexa e assim é até hoje. Se você for numa indústria, o setup é complexo, a substituição de pessoas é difícil. E isso, gente, muito possivelmente moldou a forma como nós vivemos o nosso dia a dia hoje. Por que é que nós começamos a nossa sessão plenária às 18 horas em ponto? Por que a gente acorda, sei lá, 6 da manhã? Por que a gente almoça meio-dia? Por que a gente vai dormir às 10, 11? Por quê? Por que dos horários rígidos? Indústria, gente. A indústria nos formatou para que nós tivéssemos um formato, uma forma. Muito possivelmente não tinha horário pré-revolução industrial como nós temos hoje. Horários para as coisas havia, mas não como há hoje. E o que está acontecendo nesse momento no mundo? As pessoas estão voltando, as capacidades cognitivas estão cada vez menos se importando com horários. A gente está voltando para a jornada do sapateiro, aquela em que você é demandado a fazer algo e pouco importa se você vai para a praia, se você vai dormir, vai cuidar do filho, desde que você entregue aquilo que você foi demandado, está tudo certo. Se vocês observarem o modelo da Google, o modelo do Facebook, etc., eles não olham mais somente currículo, eles olham competências, principalmente, eles pouco estão se lixando se você tem diploma ou não, e eles estão dando a mínima se você vai estar no prédio deles ou não, desde que você entregue aquilo que você foi contratado para entregar. Não dão a mínima para você, não querem ver a tua cara. De verdade é isso, gente. Então, nós estamos voltando para um momento pré-revolução industrial, e isso é uma transformação mental de todos. Quem está sofrendo com essa mudança, com esse modelo? Os mais antigos estão sofrendo mais. Para os jovens, isso está no DNA, já está no sangue. Para os mais antigos está um pouco mais complexo. Por quê? As formas mecânicas, aquilo tudo que era feito por pessoas, se não está sendo já feito, fará muito mais fortemente a diferença em pouquíssimos anos em termos de automação. Tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que pode ser substituído por máquinas ou por robôs, virtuais ou físicos, vai ser feito. Então, se eu sou um advogado, com a devida vênia aos colegas advogados, e se eu fico o dia inteiro em processo de composição de peça, copio e colo dados, fico lá formatando, etc., buscando, a minha carreira está comprometida enquanto advogado. Agora, se eu sou um advogado que usa a capacidade cognitiva para revolucionar problemas e eu delego às máquinas esse trabalho braçal, ali eu tenho a minha carreira garantida. Isso vale para contabilistas, isso vale para tantas outras profissões ou as paraprofissões, aquilo que é paralelo. Por quê? A Amazon já está entregando coisa com drone nos Estados Unidos, a Alibaba já substituiu as empilhadeiras por robôs, na China a Adidas já está imprimindo tênis, na Alemanha, depois de muitos anos, ela passou a ter uma fábrica nova na Alemanha, toda no conceito da indústria 4.0. Pouquíssimo contato humano, você faz o teu pedido pela internet, com o teu formato de pé, conforme o sapateiro, e ele chega na tua casa. Gente, você pode pedir o sapato do jeito que tu quiser, de duas cores, uma do Vasco, uma do Flamengo, não importa. Um pé sempre vai chegar em segundo, mas não tem problema. Gente, você já sabe qual que vai chegar em segundo. Mas, gente, o barato disso é que ele cobra de você para fazer esse pé do Vasco que vai chegar em segundo, brincadeira. Ele cobra de você e as pessoas pagam. As pessoas pagam. Esse é o barato da indústria 4.0. O que nós vamos fazer quando os veículos autônomos, como esse Mercedão bonitão aqui, passarem a guiar os nossos trajetos e nós não tivermos mais que usar volante para nos deslocarmos e tivermos o tempo livre? Nós vamos ler, nós vamos assistir um filme, nós vamos dormir. O que nós vamos fazer? Aonde é que nós vamos empregar a nossa capacidade cognitiva? No transporte. Eu estou me referindo só ao deslocamento, porque esse é um problema ainda complexo de se resolver. As pessoas, para se deslocarem de ponto A a B, ainda precisam de algum veículo.
Como é que a gente vai empregar o nosso intelecto? Para onde é que vai a nossa capacidade produtiva enquanto seres humanos, enquanto profissionais? É lá que a gente tem que observar. É para lá que a gente tem que olhar enquanto pessoas, enquanto empresas, enfim. Essa pergunta é clássica aqui. O que é isso aqui, gente? Vocês sabem me dizer? Quem sabe dizer o que é isso aqui? Pô, acertou. Isso aqui é a final de 2016 de um jogo chamado League of Legends. É um jogo online, é um dos mais jogados do mundo. Ele teve mais audiência que as finais da NBA, da final de basquete dos Estados Unidos. E o basquete é venerado nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo quando você percebe que tem mais gente assistindo uma final de um videogame do que assistindo a final de um esporte nacional nos Estados Unidos? Alguma coisa mudou. Quem que mudou? O cliente de vocês mudou. As pessoas que trabalham nos escritórios de vocês mudaram. Os jovens mudaram. A forma de pensar e de consumir mudou. Vocês duvidam que esses jovens deixam de trocar um tênis, mas não deixam de atualizar um jogo de videogame? Pagam por isso, nem que o pai pague, enfim, sei lá. A forma de consumir está mudando. E se você não observa a forma de consumo nova, você pode estar fora do jogo. Há mais de 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que dizia que o maior concorrente da Nike não era a Adidas, mas sim os celulares. Já era na época, porque a pessoa troca o celular, mas não troca o tênis, deixa lá. Sabe? Da onde é que está vindo o tiro? Da onde é que está vindo a concorrência? Seja para o teu emprego, seja para a tua empresa, seja para a tua indústria. Da onde é que está vindo o tiro? Isso é importante ter observado, né? E aí nasce o paradigma, né? A gente vai ter empresas de dinossauros esperando cair o meteoro para ser extinto, então a gente vai em busca desses seres mitológicos chamados de unicórnios, que são as startups que valem mais de $1 bi. E tem um punhado deles por aí, gente, por que pareça. Eu gosto muito da analogia das abelhas e dos gorilas. E isso está acontecendo todos os dias. Gente, o gorila possivelmente não se incomoda com uma picada ou outra de abelha. Agora, se vier um enxame, ele foge, ele não dá conta. E isso, essa analogia das abelhas e do gorila está acontecendo com os bancos. Os bancos estão sendo atacados por todos os lados por startups da área financeira, as fintechs. Quem aqui tem Nubank? Levanta a mão, por favor. Quem tem Neon, quem tem outra, enfim, Banco Original. Gente, cada vez mais esses braços estão mais altos. Por quê? Porque as startups são muito boas? Não, é porque os bancos são muito ruins. É a famosa analogia da terra de cego. Vocês conhecem essa? Quem tem um olho é caolho. Então, não, brincadeira, é rei. Então, assim, o que está acontecendo? De fato, o que está acontecendo é que as pessoas estão observando que a experiência propiciada para o consumidor é o que está valendo, mais do que o produto, ou seja lá o que você estiver oferecendo. Os jovens de espírito estão buscando a experiência e não a posse. A experiência. Como é que você faz com que o teu cliente vire o teu fã, consuma mais e mais aquilo que você produz, de forma recorrente, a fazer entrar dinheiro na sua empresa todos os meses? Quem aqui tem Netflix? Levanta a mão. Spotify? Quem usa Uber? Opa! É legal? É legal, pô. Legal pra caramba. O que vocês estão dando em troca desses caras todos quando vocês usam a plataforma deles? Fora dinheiro. Informação. Dados. Você paga, olha só que barato. Você paga para consumir um conteúdo e está dando de graça para eles. Pagam, na verdade, né? Dados. E é lá que a gente vai chegar. Os bancos, possivelmente, quando foram criados, lá, sei lá, 300 anos atrás, eles serviam para você não ter o seu dinheiro roubado. Eles eram grandes cofres. Há uns 20 anos atrás vieram os computadores com internet banking, depois vieram os celulares com mobile banking, depois vieram as geladeiras que fazem o pedido sozinhas e chega a coisa lá do supermercado na tua casa. E agora com o blockchain? Quem sabe o que é o blockchain? Levanta a mão aqui, por favor. Legal, vou explicar o que é blockchain. Blockchain, gente, é a base das criptomoedas. Quem sabe o que é Bitcoin? Levanta a mão. Legal, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é o fim, mas não sabe o que é o meio. O meio
é a estrutura, é a arquitetura usada para as criptomoedas como o Bitcoin. O blockchain, gente, é uma revolução que está em curso e possivelmente em 2 anos ou menos vai revolucionar muito do que nós conhecemos de mundo. Se nós tivéssemos blockchain de fato sendo usado no Brasil, a gente não precisaria ir no cartório para reconhecer que nós somos nós mesmos. Tem algum cartorário aqui? Não. Ninguém no cartório, ninguém pode. Registros de imóveis, alguém? Não, ninguém? Só tem 2 países no mundo que tem cartório. Quem sabe dizer quais são? O Brasil é um deles e o outro? Portugal. Eu não vou nem dizer por que a gente tem no Brasil, né? Gente, blockchain, ele mata tudo isso. Por quê? Ele é um elemento certificador, rastreador, inquebrável. Na sua essência ele é inquebrável. E não é quebrável mesmo, porque existem sempre 2 chaves, uma chave pública e uma chave privada física que fica contigo. Então se alguém quiser roubar aquilo que é teu, ele vai ter que roubar você, e aí ele está cometendo um crime físico. Então isso pode ser usado para fins imobiliários, isso pode ser usado para fins cartorários, advocatícios. Nos Estados Unidos já está se vendendo energia ponto a ponto, fotovoltaica, de um telhado de casa para outro telhado de casa usando blockchain. Ou seja, a energia já vai com uma assinatura digital dizendo que ela foi gerada por mim e está indo aqui para o meu amigo e ele me deve X em dinheiro. Onde é que o governo entra nessa história? Não entra. Olha o que está para acontecer com o mundo, não com Bitcoin, gente, com blockchain. Blockchain ele deve nos revolucionar muito do que nós conhecemos. E é aí que está o barato das startups. As startups dominam algo como ninguém. Dados. Dados. Eles são muito bons nesse 0 e 1 aí que vocês estão vendo. Tudo é dado hoje. Dados e informações. E a gente está gerando dado o tempo todo. No momento em que eu estou com o meu celular ligado, no momento que eu vim com o Uber para cá, que eu liguei o meu Waze, que eu assisti um Netflix, que eu ouvi uma música no Spotify, não importa. No que eu fiz uma busca no Google por um tênis e apareceu o tênis no meu Facebook lá, promoção 30% de desconto, tudo é dado sendo processado em tempo real para que haja cada vez mais uma assertividade na venda. Os dados só servem para uma coisa, literalmente, no mundo: para vender mais para vocês. Então nós estamos contribuindo para esse bravo novo mundo, que eu chamo de bravo novo mundo porque é a primeira vez, possivelmente, que a humanidade está sendo capaz de concentrar tantos dados em nuvem. Se a Dilma tivesse que estar aqui, ela ia perguntar que nuvem é essa, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Nós geramos por dia 2,5 quintilhões de bytes no mundo, todos os dias. 90% dos dados gerados no mundo foram gerados nos últimos 2 anos. De 2016 a 2020, a humanidade vai gerar, que ainda não terminou de gerar, tanto conhecimento quanto gerou em toda a sua história. O que isso significa, gente? Nós estamos explicitando conhecimento tácito. O que é conhecimento? Dados estruturados geram informação, informação estruturada gera conhecimento, conhecimento estruturado gera competência, competência estruturada gera sabedoria. Essa é a espiral do conhecimento de Nonaki Takeuchi, tradicional na gestão do conhecimento. O que as startups são boas? Capturam dados, estruturam, transformam em informação, talvez em conhecimento, e vendem para vocês. Quando você ouve lá no Spotify uma sugestão de música e você gosta, é porque a máquina aprendeu com você e está te sugerindo algo para que você continue pagando lá R$19,90 por mês. That's it. Não tem romantismo nenhum. Mesma coisa com todos os outros. Quando você vai na Amazon comprar um livro e o sistema automaticamente te diz: olha, talvez você vai gostar desse livro, desse mouse e também dessa viagem para Nova York. E você fala: puta, mesmo pensando em Nova York, eles estão processando dados de pessoas semelhantes a você, que talvez torce para o Vasco, sempre chega em segundo, e aí eles sabem que você vai querer um tênis diferente. Estou brincando, gente. Deve ter uns torcedores do Vasco puto comigo. Então o que acontece com aquele monte de papel? Tem algum vascaíno aí? Não levanta a mão. Tem aí, porra, Udo, tu é vascaíno? Não, desculpa aí, foi mal. Eu vou trocar Vasco para aquele time com a tarja preta, então. O que acontece com os papéis que a gente envia aos nossos
escritórios, as nossas mesas abarrotadas. Literalmente eles vão passar a desaparecer e virar uma assinatura criptografada com base em blockchain, ponto a ponto, acabou o papel. Ah, mas e o menino que carregava o papel? E a pessoa que imprimia o papel? E a pessoa que mudava a bobina da impressora? E a pessoa da impressora? E aí? Ah, mas os robôs vão tirar o nosso emprego? Não. Essa analogia de perder o emprego é a mesma que as pessoas pré-revolução industrial faziam, que as máquinas iam roubar o seu emprego. Ah, mas o meu artesanato, pô, tem artesão até hoje. As pessoas se readequam. O que vai acontecer é que o mundo vai ser literalmente mais produtivo, mais competitivo. E aí entram as experiências, né? Porque as startups são muito boas em gerar o mínimo produto viável. É um termo que a gente usa muito na área das startups. O mínimo produto viável não é uma roda com carenagem, depois um carro. Literalmente é propiciar a experiência de andar em velocidade numa bike, depois numa motoneta, depois num carro, depois num jato. Experiência. Gravem esse termo. A experiência para o usuário é o que vocês podem oferecer de melhor para cativar ele nessa nova economia. Esse é um dado um pouquinho desatualizado, mas em 2016, se não me engano, a Uber era a 5ª maior montadora do mundo. Opa, não tem, né? Ela não monta carro, né? Gente, ser mais valioso do que Honda, GM, Ford, Nissan, Hyundai, diz alguma coisa. Ela valia mais de 51 bi de dólares no ano passado. Hoje eu nem sei quanto ela vale. 51 bi de dólares. E esses dados é que nos propiciam essa nova forma de enxergar o mundo. Há uns 5 anos atrás, o time da Yamaha procurou nosso time dos Estados Unidos, lá de Stanford, porque eles perceberam que eles estavam tendo queda de vendas de motocicletas dessas bikes de cilindradas mais altas, porque a persona que compra isso da Yamaha, no caso da Yamaha, é uma pessoa do sexo masculino, mais ou menos 50 anos, que os filhos cresceram, tem capacidade financeira para comprar uma moto cara dessa, só que quando cai se machuca, apanha na mulher e provavelmente não consegue se recuperar tão rapidamente. Então ele fica frustrado ao extremo. A Yamaha procurou o nosso time de Stanford e falou: olha, eu preciso de motocicletas mais seguras. O que o nosso time fez? A pergunta certa. Ao invés de criar um capacete diferente, mais seguro, um airbag, nosso time criou isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai funcionar. I was created to surpass you. I am improving my skills every day, but I am not sure if I can even beat the 5-year-old you. Perhaps if I learn everything about you, I will be able to catch up. Esse é o primeiro robô humanoide capaz de pilotar uma moto convencional sem ninguém pilotando ele. Ele está aprendendo a pilotar enquanto pilota. Look, I can ride like this now. The way you ride is both beautiful and exciting. I am not human, but there has to be something only I am capable of. I am Motorrock. I was created to surpass you. Para quem gosta de moto é muito legal, mas tá, se uma moto só tem 2 assentos e tem um assento da frente e um robô pilotando, para que serve esse robô, gente? Quem sabe dizer? Dados. A Yamaha é a primeira empresa fabricante de motocicletas do mundo a coletar dados de pilotagem
E com esses dados, ela vai buscar construir motocicletas mais seguras. Ninguém tem os dados que ela está coletando em tempo real. Esse primeiro protótipo, ele ia de 0 a 100, numa aceleração como um ser humano acelera, em linha reta. O segundo protótipo vai até 220 em linhas curvas. O que a Yamaha está fazendo agora? Está desafiando o Valentino Rossi. Quem lembra do desafio do Kasparov no xadrez? Mesma coisa está acontecendo aqui. Então, a Yamaha, pela primeira vez, como uma fabricante de motocicletas, enfim, está capturando dados dos seres humanos para propiciar mais segurança para os seres humanos. O que ela vai fazer com esses dados? Vai vender mais. É para isso que servem os dados. Eu vou pular aqui, senão ele vai dar play de novo. Foi. E o emprego? Eu gosto de brincar com essa questão do emprego. Como é que está o teu emprego? Já tem robô fazendo parkour, se você é praticante de parkour, vai perder o emprego de fato. Se você gosta de abrir e fechar portas, ser recepcionista, provavelmente você vai perder o teu emprego também para esses robôs. Ah, não, mas eu sou corredor, como marciano, triatleta, também vai perder o emprego para esses caras aqui. Ah, mas aí se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o bicho que vai comer é esse cara aqui, ó. Gente, tem robô em todos os cantos, físicos ou virtuais, fazendo tarefas que a gente nem imagina. Se vocês olharem só os robôs da Boston Dynamics, como esse rebolador aqui, vocês vão ver quanto é assustador a quantidade de robôs que já estão fazendo tarefas humanas. A Boston Dynamics lançou há 2 semanas atrás um robô que constrói paredes, com robô pedreiro. Puta, se eu sou um pedreiro, eu estou ferrado com um robô desses. Talvez não sei. Porque não é a única tecnologia para construção de paredes. Já tem casa sendo impresso em 3D, já tem casa pré-moldada vindo em forma de Lego, já tem... Perceba a quantidade de tecnologias, de técnicas que estão vindo de todos os lados para combater aquilo que você está fazendo. O tempo estourou, né? Já vamos para o fim. Então, ficar ligado é muito importante. Isso está acontecendo nas diversas áreas da indústria. Desde manufatura preditiva, a estoque preditivo no teu cliente, a análise de risco financeiro, ou a segmentação de cliente, ou cross-selling. A área de energia está sofrendo uma transformação enorme, principalmente para você poder fazer transmissão ponto a ponto e saber quanto exatamente, de fato, aquele teu consumidor está demandando de energia, fora a unidade consumidora. Isso em tempo real, baseado em inteligência artificial. Como é que fica a logística de aviões, por exemplo, ou a precificação dinâmica, mais pessoas buscando coisas em tempo real. Como é que tu precifica oferta e demanda? Em tempo real, a inteligência artificial, tu precisa disso. E isso é a resposta para essa nova indústria que nós estamos vivendo, da 4ª revolução, onde nós temos sistemas de aprendizado cada vez mais colaborativos, nós temos interoperabilidade, automação, simulações, e isso faz com que a gente tenha, na inteligência artificial, possivelmente a próxima disruptura da humanidade na próxima década. Existe um professor do nosso time de Stanford, que é Andrew Yang, que ele se refere à inteligência artificial como a próxima eletricidade. Tudo aquilo que a eletricidade fez para o homem nos últimos 100 anos, a inteligência artificial vai fazer ou já está fazendo a partir de agora. Se vocês tiverem curiosidade, olhem lá o IBM Watson. O Watson da IBM é uma solução disponível e lá advogados podem fazer a avaliação de jurisprudência, médicos podem fazer a avaliação de diagnósticos, enfim. As possibilidades são infinitas. E está disponível, e você paga por uso. Então o Watson é uma solução, inteligência artificial como serviço. Eles se denominam AI as a Service. Se você conseguir transformar aquilo que você tem num serviço, você venceu o jogo. O case da VEG é um case muito legal. Para finalizar, a VEG tem um dos P&Ds mais fortes do Brasil, possivelmente, voltados a equipamentos elétricos girantes. E nós fomos contratados por eles para levar a eles startups que trabalham com predição de falha, antecipação de falha em motor elétrico. Antes que o motor falhe, ele pare numa linha de produção, startups que com tecnologia avisem a VEG ou a detentora daquele motor que aquele motor vai parar. Quanto isso é importante para uma fábrica, para uma indústria? Muito. Se a tua fábrica não para, você não tem prejuízo, você não tem lucro cessante, etc. Quanto que vale para a VEG levar
essa excelência em prestação de serviço para os seus clientes? Muito. Se a WEG puder antecipar para, sei lá, a Petrobras, olha, a Petrobras, o teu motor número 124, que está na linha de produção tal, vai parar daqui a 3 dias, você quer que eu te mande o motor agora? Isso vale muito, gente. E se você puder fazer isso em outras áreas? Em outras áreas. É isso que faz a gente pensar como startups, como mudar o mundo usando dados. Lembrando que 9 em cada 10 startups no mundo falham, o nosso papel é reduzir esse número. Lembrar que não é fácil se relacionar nem com startups, nem com indústrias. Os caminhos sempre são tortuosos, então a gente busca estabelecer caminhos mais rápidos. Lembrar que quem está à frente de startups normalmente são talentos, então é uma forma de trazer talentos para dentro das empresas, de que é preciso sim tomar risco, e risco é um negócio que a gente tem aversão na nossa região especialmente. Quanto mais risco se toma, maiores são as oportunidades de transformação. E por fim, que dados e conexões ainda estão sendo explorados por máquinas, mas a cognição não. A cognição ainda é aquilo que nos distingue das máquinas. 2 jovens startupeiros começaram a transformar o mundo a partir de uma garagem lá do Vale do Silício, há uns 40, 50 anos atrás, sei lá. Não mudaram muito de lá para cá, continuam os mesmos, um já faleceu, mas são 2 Steves, o Jobs e o Wozniak, e aquilo lá não é um Apple Watch no braço dele, só para avisar, tá? E eles fundaram a primeira empresa de $1 trilhão do mundo. A primeira empresa de $1 trilhão foi fundada por 2 jovens que acreditaram que os semicondutores poderiam transformar o mundo e eles acertaram. Gente, é isso, obrigado. Eu peço desculpa por ter excedido meu tempo. É isso, presidente. Parabéns. Bem, parabéns.